Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. Vem aí, nem mais nem menos, com o insuperável Marino Boeira. Nem mais, nem menos. O que foi mais essa semana? O que foi menos? O que foi mais na mídia, mais uma vez, foi o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Ele não sai da mídia, né? E muito pela ação dele, né? As confusões que ele arma e vão continuar aparecendo, né? Ontem, no domingo, né, um deputado paulista, um deputado do DEM de São Paulo, um deputado estadual, ligado ao MBL, esse movimento dos jovens fascistas de São Paulo, divulgou um áudio do Moro. O que o Moro estava fazendo, o nosso ministro da Justiça, ou da Injustiça? Estava pedindo desculpas ao pessoal do MBL por algo que ele disse que não disse. Dá para entender assim? Ele disse que a gravação que apareceu do Intercept, que a Folha publicou no fim de semana, dizendo que ele tinha chamado os rapazes do MBL de tontos, porque eles, em 2016, aqui em Porto Alegre, eles foram na frente da casa do Teori Zavascki para protestar, porque o Teori estaria sendo muito tolerante com o PT, né? Então ele disse que aqueles rapazes eram uns tontos e que aquela ação contra o Teori estava prejudicando a Lava Jato e pediu para aquele amigo dele, o Dallagnol, para o Dallagnol dar um jeito no pessoal do MBL. Bom, ontem o pessoal lá de São Paulo, o deputado de São Paulo, ligado ao MBL, publicou um pedido de desculpas do Sérgio Moro. Moro, apesar de dizer que não deve ter dito aquilo do jeito que saiu, né? Apesar de foi publicado com a gravação, com o texto dele, disse que ele pediu desculpas, tal, que ele gosta muito do pessoal do MBL e tal, né? Então esse personagem, né, continua ocupando a nossa mídia, fazendo coisas que em outros lugares do mundo, e mesmo aqui no Brasil, no passado, não era possível fazer, né? Se alguém ainda tem na memória, né, alguns fatos, mostram como isso foi mudado. Vou lembrar 2 ou 3 desses fatos. Primeiro, nos Estados Unidos, quando o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, pressionado pela mídia, naquele episódio do Watergate, quando funcionários, ou diretores, ou ministros, secretários de Estado do Nixon, promoveram uma invasão na sede do Partido Democrata, no edifício Watergate, né, atrás de documentos, ou atrás de informações sobre o partido opositor de Nixon. O Nixon, no primeiro momento, desmentiu. Quando foi pego com a boca na botija, quando comprovaram que ele estava mentindo, ele foi obrigado a pedir demissão, foi obrigado a se exonerar, foi obrigado a deixar a presidência dos Estados Unidos. Depois foi perdoado pelo o vice-presidente que assumiu no seu lugar, John Ford,
Mas, de qualquer maneira, aquele episódio, o presidente da República, por negar ou por não admitir que tivesse autorizado ou que soubesse da operação, foi demitido da presidência do maior país do mundo, né, econômica e militarmente, né? Em 74, esse foi 70, né? Em 74, um outro episódio também colocou na berlinda um presidente americano, Bill Clinton, né? Quem não lembra o famoso episódio em que em que foi acusado de ter mantido uma relação sexual com a estagiária Mônica Lewinsky, né? Logo aonde, né? No Salão Oval da Casa Branca, né? No primeiro momento, Bill Clinton disse que não teve uma relação sexual com ela. E ele se escapou por uma dessas coisas, assim, umas firulas, né, da legislação. Ele teria feito apenas sexo oral com ela, e sexo oral não era considerado sexo, né, da maneira como a lei interpretava. Então, Bill Clinton se livrou de uma punição, e a punição era por ter mentido. Ele teria dito, né, ele disse na justiça que não tinha feito sexo com a Mônica Lewinsky no Salão Oval da Casa Branca, e depois, então, a saída foi que ele fez apenas sexo oral. Aqui no Brasil teve um episódio também que demonstra que nós somos jamais ou menos tolerantes, né, com esse tipo de coisa que está acontecendo hoje com o Moro, né? Em 74 era ministro da Fazenda, né, o ministério mais importante do Fernando Henrique Cardoso, era ministro da Fazenda Rubens Recupero, né? E em setembro de 74, né, de 94, perdão, o Recupero ia dar uma entrevista para a TV Globo. E antes da entrevista entrar no ar, ele estava conversando com o apresentador, que seria o apresentador da entrevista, e fez um comentário que, por alguma razão, vazou para as parabólicas, né? Que, sei lá, eu não sei como é que funciona essas técnicas, né? Mas, de alguma maneira, elas puderam captar aquilo que estava sendo dito antes do programa começar. E o que o Recupero disse? Ele disse assim: olha, eu não tenho preconceito, eu não tenho escrúpulos, foi essa palavra dele, eu não tenho escrúpulos. Se for a favor do governo, nós divulgamos. Se for contra, nós esquecemos. Essa fala do Recupero provocou uma reação forte na mídia, nos meios de divulgação, e ele pediu demissão. Não foi demitido, ele pediu demissão como ministro da Fazenda do Fernando Henrique Cardoso. Agora comparem isso que o Recupero disse, e não oficialmente, disse numa conversa com o apresentador, que ele poderia desmentir tranquilamente depois, dizer que não foi bem isso que eu quis dizer, uma brincadeira, etc. E isso fez com que ele se demitisse. Hoje, o Sérgio Moro diz o que bem entende, né, para o Dallagnol e seus amigos, e as coisas continuam assim, né? Por quê? Porque ele foi uma figura-chave na eleição do Jair Bolsonaro. Quer dizer, se não tivesse havido a Operação Lava Jato, possivelmente não existiria um presidente Jair Bolsonaro. Talvez tivéssemos um deputado do baixo clero do Congresso, um deputado inexpressivo, que se destacava apenas pela sua postura homofóbica, racista, né? Não seria um presidente da República, né? O Lava Jato é que jogou, né, o Bolsonaro para cima, né? Que permitiu que ele se tornasse presidente. Então, de certa forma, né, ao entregar um cargo de ministro da Justiça para o Moro, o Bolsonaro estava agradecendo, né, sendo uma pessoa que sabe, né, quem são seus amigos, né, sabe recompensar aqueles que o ajudaram. Agora, vamos pensar um pouco, né, um pouquinho nessa chamada Operação Lava Jato, né? Por que tudo ocorre em Curitiba? Por que as pessoas que teriam cometido os hipotéticos atos irregulares em Brasília, no Rio, são julgados em Curitiba? Ocorre que esse juiz, um juiz inexpressivo de uma vara federal de Curitiba, caiu no seu colo, caiu na sua vara, o julgamento do escândalo do Banestado, Banco do Estado do Paraná. E o que era esse? O que era esse escândalo? Esse escândalo era a presença de um doleiro, Alberto Youssef, né, fazendo esse papel de doleiro,
para empresas, para negócios, para políticos, né? Quer dizer, um negócio incorreto, um negócio ilegal. E o Moro foi quem chefiou, caiu na sua vara o julgamento no caso Banestad, que não foi muito longe também, acabou muitas das suas conclusões sendo anuladas, etc., porque a incompetência do Moro parece que também é grande na área jurídica, né? Mas, enfim, mas saltou essa figura, né? Alberto Youssef, condenado a mais de 100 anos de prisão pelos eventos do Banestad. Mas continua livre, o processo não foi adiante, etc., né? E o Alberto Youssef aparece de novo, né? Nesses negócios escusos envolvendo a Petrobras. Quer dizer, mais uma vez, né? Quer dizer, ele foi condenado, mas estava solto e continuou agindo, né? Ou ficou pouco tempo na prisão, continuou agindo e trabalhando esse fato, essa ligação do doleiro Alberto Youssef com o escândalo do Banestad e posteriormente agindo também a serviços de políticos no desvio de recursos da Petrobras, fez com que o processo fosse parar no Paraná, né? Né? Nas mãos do Sérgio Moro, que viu nisso uma possibilidade imensa, né, de ter um destaque que não teria como um obscuro juiz, né, de Curitiba. Então, adjudicou para si, né, trouxe para a jurisdição de Curitiba os processos envolvendo a Petrobras, porque envolvia um dos doleiros era esse Alberto Youssef, né? E Alberto Youssef se dispôs a ser um dos delatores no processo da Lava Jato. Então, e através dessa delação, hoje é um homem solto, vivendo uma mansão em São Paulo, e ao que parece ainda continuando no seu trabalho de doleiro, né? Então temos o caso remetido para Curitiba para o controle do Sérgio Moro. E o que é realmente esse caso? O que acontece, né? O que aconteceu? Se perguntar se as pessoas são a favor da corrupção ou contra, talvez o próprio corrupto vai dizer que é contra a corrupção, né? Ninguém diz que é a favor da corrupção, né? Nem o corrompido, nem o corruptor diz que são a favor, né? Se alguém viu os depoimentos dos políticos, dos corruptores arrependidos, eles dizem, olha, foi uma coisa tal que eu me arrependo profundamente, não devia ter feito, aconteceu por acaso, passou na minha frente, tá? Enfim, né? Mas como isso, o que ocorre? Quer dizer, no mundo inteiro, essas grandes licitações de grandes empresas, obviamente ninguém é ingênuo, ninguém é inocente para saber que elas decorrem de uma maneira totalmente isenta e limpa, né? Qualquer licitação, você pega, por exemplo, uma licitação aqui mais próxima de nós, licitação para as contas da prefeitura, vamos supor, agora, a prefeitura de Porto Alegre, semana passada anularam a primeira licitação, porque concorrentes que perderam essa licitação alegaram que havia um procedimento inadequado, ilegal, etc., resolveram cancelar e começar de novo. Por quê? Porque como é que funcionou a legislação a política do Brasil até recentemente? Os empresários financiavam a campanha dos candidatos, de todos, do partido mais da direita, mais da esquerda, do PT ao PSDB, financiados por empresários. Quer dizer, a campanha é caríssima, apesar do governo dar espaço para cada partido nas redes de televisão, eles não podem ocupar esse espaço botando a cara dos candidatos apenas, porque as pessoas estão acostumadas a ver comerciais bonitos, coloridos, vendendo sabão, sabonete, pasta de dente, e querem ver comerciais bonitos, coloridos, vendendo o candidato A, candidato B, candidato C, né? Então, os custos, né, os investimentos na produção do material por esses meses de campanha, fora, estou falando de televisão, mas existe todo o material impresso, etc., que tem que ser pago, né? Tem que ser distribuído, existe toda uma logística numa eleição. No Brasil, cobre um país imenso, né? Cobre dezenas de estados, cobra capitais, cidades do interior, né? Como é que você cobre tudo isso, né? Se você faz um folheto aí para distribuir no fim da linha para vender uma sapataria, é uma coisa. Agora, se você faz um material
que deve ser distribuído no Brasil inteiro, isso tem um custo estratosférico, né? Custo de produção de comerciais, custo de produção de material gráfico, etc. Né? Então, isso tem uma fortuna. Os partidos têm uma verba do governo, mas essa verba, obviamente, é insuficiente para tudo isso. Então, o que gera? As empresas financiam os partidos. Troca de quê? De graça? Está de bem? Porque se o Lula foi eleito, se o Bolsonaro foi eleito, e agora ele vai olhar, ele vai dizer, que bom essa empresa, né? Eu vou convidar os amigos que me financiaram para tomar um uísque comigo, uma cerveja. Não é assim que as coisas funcionam, né? Quando o partido vencedor, quando um partido é vencedor, ele chega ao governo com uma série de compromissos, né? Com esses empresários, que não está escrito no papel, mas é tácito que isso existe, né? Agora pega, vamos dizer, a eleição do PT com o Lula. O Lula havia perdido 3 eleições seguidas, né? As primeiras, inclusive, formando uma chapa totalmente pura, como diziam, né? Só com os candidatos do partido. Perdeu uma, perdeu 2, perdeu 3. Na quarta, ele disse, eu não vou jogar mais para perder, eu só vou entrar nessa disputa se eu puder ganhar. Para poder ganhar, eu tenho que fazer alianças. E ele fez alianças. Na primeira, aquele partido republicano lá de Minas, né? Do Zé Alencar, né? Ligado aos evangélicos, né? E depois, mais adiante, nas outras campanhas, principalmente com o PMDB, né? E em segundo turno, normalmente essas alianças são feitas para o segundo turno, né? Onde já está separado o joio do trigo e ficam apenas os 2 candidatos mais fortes. No caso, foi sempre assim até a eleição do Bolsonaro, de um lado o PT, do outro lado o PSDB, né? Então, esses 2 partidos regiamente financiados pelos empresários chegam ao governo. Com um compromisso, quer dizer, o caso do Lula, por exemplo, não foi eleito sozinho, o PT não se elegeu sozinho, não que o PT seja um partido puro, isento de culpas nesse processo todo, né? Não é esse o caso, mas chegou ao governo ser obrigado a alianças, e essas alianças basicamente se buscam, né? Os partidos que participam dessa aliança buscam usar o seu período de governo para se fortalecer seus candidatos, fortalecer os candidatos no Senado, na Câmara, fortalecer as bases eleitorais. Isso é preciso dinheiro, é preciso investimentos, por exemplo. O Ministério, no primeiro governo do Lula, ele deu o Ministério das Cidades, que seria um ministério voltado para obras nas grandes cidades, para o Olívio Dutra, do PT aqui de Porto Alegre. Mas em seguida, no primeiro ano de governo, ele tirou o Olívio Dutra e entregou para o PP. Por quê? Porque era um ministério com grandes verbas, e o partido que assume esse ministério atende a prefeitura de Caraá, né? Lembrar que é sempre citada, né? Atende a prefeitura lá, atende o prefeito, né? Das suas bases eleitorais, em troca de quê? Em troca de um apoio futuro. Assim se constrói, né, uma teia de interesses, onde o presidente da República tem pouca autoridade sobre isso. No caso do Lula, ele disse mais de uma vez, né? Quer dizer, a aliança que ele fez com o PMDB fez com que os ministérios mais importantes, como o de Minas e Energia, o que envolvia a Petrobras, o presidente da Petrobras, fosse entregue para o PMDB, né? Quer dizer, agora, houve corrupção? Claro, óbvio. As provas apareceram, né? Quer dizer, se pagava, né? Havia uma licitação, a Petrobras fazia as grandes obras, os grandes investimentos em termos de obras públicas, né? Precisava de alguém, precisava de uma Odebrecht, de uma outra empreendedora, da OAS, da Odebrecht, enfim, dessas empresas para fazer uma grande obra. Mas por que dá para uma e não dá para outra? Aí, então, o sujeito, né, o esquema de licitação é um esquema viciado, né? Quer dizer, para dar para tal empresa, tem que ter algum tipo de propina. A Odebrecht levou isso ao extremo de organizar um departamento de propinas, né? Quer dizer, para poder ganhar grandes concorrências nacionais e internacionais. Então, meter a mão nisso, botar na cadeia os caras que estão fazendo esse trabalho sujo, está correto, né? Está certo, né? Agora, o que aconteceu? Primeiro, a Lava Jato não buscava apenas pôr na cadeia essas pessoas, buscava atingir politicamente
o partido, e no caso Lula, né? Buscava botar o Lula na prisão para evitar que ele ganhasse uma nova eleição, né? Agora no ano passado, em 2018. Então se criou histórias da carochinha, né? Histórias que não têm a mínima base, né? Quer dizer, um triplex que ele teria em Guarujá, em São Paulo, que nunca foi dele, quer dizer, que ele nunca assumiu, que nunca comprovaram que era dele, né? Mas vamos supor que tivesse, quer dizer, era dele, tá? Então ele ganhou esse triplex da Odebrecht, volto a dizer, coisa que nunca foi comprovada, e em troca ele tinha mandado a Petrobras favorecer a Odebrecht num determinado projeto. Se é a justiça, não basta dizer, eu digo aqui, por exemplo, posso dizer, até impunemente, olha, o cara fez isso, fez aquilo. Agora, um tribunal não pode dizer. Quer dizer, primeiro, ele não comprovou que o triplex era do Lula. Segundo, e esse é fundamental, ele não comprovou que o Lula teria ganho esse triplex. De novo, volto a repetir, que não comprovaram que era dele. E, em troca, ele tinha mandado a Petrobras entregar uma licitação para a Odebrecht ou para outras empreendedoras, né? Esse segundo liame, essa segunda ligação é fundamental no processo. E o que os procuradores disseram? Que havia indícios disso aí. Que havia, havia elementos que, se não eram provas, eram indícios que poderiam mostrar que ele estava envolvido no processo, que ele tinha nomeado o presidente da Petrobras, tinha nomeado o diretor dessa área de operações da Petrobras. Se ele tinha nomeado, ele sabia que o cara ia fazer isso, olha. Isso pode ser interessante numa conversa de bar, né? Você pode dizer, olha, pode ser, quem sabe, tudo indica, né? Mas no tribunal não funciona, né? Então, o que ocorre, né? Quer dizer, se Sérgio Moro vira um herói nacional, o que ele fez de rigor? Botou meia dúzia de empresários na cadeia, alguns já estão soltos, a maioria, alguns políticos, né, sem cacife para buscar a delação, ficaram presos, alguns, né? Alguns estão presos, por exemplo, o Eduardo Cunha, que serviu especialmente durante o sistema, depois foi posto de lado. Então, os empresários, a maioria está em liberdade, os políticos, alguns estão presos, poucos, mas basicamente quem interessava tirar do jogada, quem colocar fora da disputa, o Lula, esse continuou preso. E o pior dessa história toda, o mais lamentável dessa história toda, é que se destruiu uma base industrial que o Brasil tinha montado com propinas, com negociatas, seja lá o que for. Tinha montado uma base industrial. A Odebrecht tinha quase 300 mil empregados, hoje tem 12 mil. Quer dizer, se destruiu uma base econômica no trabalho de engenharia naval, no trabalho de portos, no trabalho de hidrelétricas, etc., não só no Brasil, como no exterior. Quer dizer, essas empresas eram empresas multinacionais e que foram destruídas. É só no Brasil que isso pode acontecer, porque esse grau de corrupção existe no mundo inteiro. Quer dizer, todo mundo sabe, por exemplo, que os americanos bombardearam o Iraque para depois reconstruir o Iraque para serviço de empresas americanas. Mas lá, a Volkswagen foi envolvida na Alemanha num caso de escândalo, num caso de evidente, né, um caso comprovado de que eles alteravam os níveis de poluição que os carros produziam para poder vender mais. Isso foi comprovado, o presidente foi demitido, mas a empresa continuou sólida, trabalhando. Já que se nós estamos no sistema capitalista, tem que defender as empresas que produzem, que geram empregos. Então esse é o aspecto mais maléfico, né, dessa história toda da Lava Jato, né? Então, se ela tinha até agora uma credibilidade, né, por prender políticos corruptos, prender empresários corruptos, mesmo destruindo uma base material do país, as negociatas que estão aparecendo agora envolvendo essa quebra de sigilo, esse conluio entre juízes e procuradores, e mais do que isso, o envolvimento de advogados nesse processo de delação, né, que mais adiante certamente vai aparecer, né? Esse é vamos dizer, o ponto mais crucial da questão, né? Quer dizer, você prende a pessoa para fazer uma delação e essa delação é encaminhada para determinados advogados que tem
uma relação com o juiz que te permite que essa delação seja levada adiante, que funcione, né? Quer dizer, essa história que está sendo levantada, que se for comprovada, que se for verdadeira, se vier nomes e dados, é muito grave, é mais grave de tudo, né? Esse Taclan, né, que está agora lá na Espanha, que estava condenado, que participou desse processo de delações aqui no Brasil, disse que pagou $650 mil a um advogado para não ser preso pela Lava Jato, né? Isso é uma denúncia fantástica, né, que a mídia publicou, mas que de repente passou razoavelmente em branco, né? Saiu na mídia, mas é porque é contra o governo, é porque é contra, quer derrubar o Jair, quer derrubar o Sérgio Moro, etc. Né? Mas isso é uma denúncia que precisaria ser comprovada. Sujeitos que pagou e depois fugiu para a Espanha, onde tem cidadania também, porque ele ia ser preso, né? Quer dizer, ele pagou uma parte, mas aquela parte não era o todo ainda, então ele foi embora. Hoje ele é dito pelos procuradores como um traidor, como um bandido, né? Que fugiu para não ser preso, um lavador de dinheiro e tal, né? Mas enfim. Então, nem mais nem menos, é isso aí, quer dizer, nem mais nem menos é o que está acontecendo hoje no Brasil. E vamos ver o que ocorre essa semana para voltarmos a comentar na próxima segunda-feira. Até lá. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.